Oi gente, meu nome é Gabriela Pamplona e o intuito desse vídeo é auxiliar quem está com pouco ou nenhum acesso à educação neste momento de pandemia. Eu irei ler a minha redação do ano de 2019 sobre a democratização do cinema no Brasil e irei expor a minha linha de pensamento. Vocês estão abertos a perguntas, meu direct está disponível para qualquer dúvida e também eu posso chegar a ler algumas redações de vocês para tentar auxiliar. Não estou obrigando ninguém a seguir a minha linha de raciocínio. Estou dizendo que comigo deu certo e com várias pessoas do curso que eu fiz. O curso que eu fiz é o curso Fala. E ele trabalha com linhas de pensamento. A primeira linha é sobre exclusão, preconceito, a segunda sobre cidadania e a terceira sobre capitalismo. Eu costumo aplicar a linha 2, que eu tenho mais facilidade, em todas as minhas redações. Como funciona a linha 2? A linha 2 eu falo sobre cidadania, a garantia de direitos. Por que eu uso sempre essa linha? Porque geralmente os temas de redações do Enem ou é a falta do direito ou é o problema em relação à dignidade humana. Vou começar lendo minha redação e depois eu vou explicar passo a passo como eu redijo ela. A democratização do acesso ao cinema deveria constituir um exercício da cidadania fundamental para a manutenção do bem comum. No entanto, esse acesso é limitado por uma cultura de privilégios, a qual é naturalizada por um poder público negligente e pouco preocupado com o amplo acesso ao cinema, visto que esses se concentram nos centros metropolitanos e perpetuada por um sistema mecanicista que pouco insere os filmes na formação cognitiva dos indivíduos. Em primeiro lugar, tendo razão Gilberto de Mestai ao afirmar em seu livro Cidadão de Papel que os direitos no Brasil estão tão somente impressos e não se concretizam, na medida em que, embora a Constituição de 1988 garanta, no seu artigo 23º, o acesso à cultura e a seus meios de propagação, o cinema ainda se concentra nas áreas metropolitanas, além de cobrarem altas taxas, o que exclui grande parte da população de baixa renda. Esse cenário excludente dá-se pelo fato de as oportunidades serem proporcionais aos investimentos estatais, tanto em infraestrutura quanto na redução dos valores dos ingressos. Essa negligência pelo poder público justifica a dificuldade de democratizar este acesso. Além disso, conforme o pensamento do educador Paulo Freire, que acredita na escola como principal formadora de agentes transformadores da realidade em que vivem, o sistema educacional brasileiro, ao voltar-se para a educação mecanicista, pouco incentiva o uso do cinema como forma de aprendizagem. Nesse sentido, ao não apresentar o filme como uma fonte importante, não valoriza o acesso ao cinema, uma vez que esse meio torna-se pouco atrativo. Prova clara disso é que apenas um quarto dos brasileiros frequenta esse local, segundo dados do site Meio e Mensagem, dificultando, assim, o acesso amplo ao cinema e sua consequente democratização. Portanto, a fim de promover o acesso ao cinema a todos, o poder público deve investir na implementação de cinemas no interior dos estados, além de tornar os valores dos ingressos mais acessíveis, por meio de incentivos fiscais para as empresas atuantes nessas regiões, o que proporcionaria o acesso democrático ao cinema, independente das desigualdades pré-existentes. Para fortalecer essa transformação, o sistema educacional responsável pela formação ética do indivíduo deve realizar atividades complementares por meio da exibição de filmes, que, além de promover o desenvolvimento cognitivo do jovem, irá incentivá-lo a ir ao cinema. Assim, este se tornará para todos e será usado por todos, seja para fins educacionais ou para entretenimento, acabando com a cultura de privilégios e garantindo o bem comum. Então, gente, agora eu vou falar sobre como eu estruturo o meu texto. Eu vou falar por partes de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, eu procuro sempre falar da problemática, da importância do tema. Porque o Enem nunca vai trazer um tema vago. Ele vai trazer um tema que é um problema no Brasil e no mundo. Mas principalmente no Brasil. E aí, depois, eu boto por que ele seria importante. Primeiro eu boto por que ele seria importante, desculpa. E depois eu boto ponto. No entanto, no Brasil não ocorre isso. No Brasil ou no mundo, depende do tema. Como o tema do ano passado, democratização da cultura. No Brasil, eu foquei no Brasil. No texto motivador, você deve sempre ler os textos motivadores porque ele vai te orientar. Não adianta o texto motivador falar sobre interiorização e você falar sobre
Hollywood, entendeu? Não tem lógica. Então, nisso, eu sempre procuro dois agentes e dois problemas, sendo que esses problemas eu já penso ligado à minha conclusão. Por quê? Porque eu garanto que meu texto fique totalmente conectado do início ao fim. Por exemplo, nessa redação de 2019, eu falei sobre a interiorização e o sistema educacional que não insere os filmes na formação cognitiva do indivíduo. Então, na minha conclusão, obrigatoriamente eu teria que falar incentivos fiscais para interiorizar o cinema, para levar para o interior, e o sistema educacional abranger o seu ensino para o cinema. No desenvolvimento, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu sempre começo com em primeiro lugar. E depois eu já venho com um pensamento teórico que vai reforçar o meu tema. Porque eu não falo sobre o tema e depois reforço com o pensamento teórico. Porque eu acho que você trazendo o pensamento teórico, como eu fiz com Gilberto Dimenstein no Enem, eu acho que eu já tô não deixando brechas para o meu texto estar incoeso, incoerente. Então, a partir do momento que eu falo, em primeiro lugar, tendo razão Gilberto Dimenstein ao afirmar em seu livro Cidadão de Papel que os direitos no Brasil estão tão somente impressos e não se concretizam. Eu já estou falando que o direito ao cinema, ele não é concretizado, embora seja garantido na Constituição. Então, eu não estou deixando brecha para que meu texto fique vago, para que meu argumento não seja válido. Eu ligo esse pensamento teórico com o tema e depois eu venho culpando alguém. Como eu venho culpando? Eu digo, esse cenário excludente é fruto de um poder público negligente, é fruto de um sistema educacional que visa somente a competição e pouco preocupado com a formação do pensamento crítico do indivíduo. E por isso que meu texto fica bem conecto. Então, no desenvolvimento 2, eu sempre começo com além disso. Mas por quê? O além disso, ele tem que estar conectado. Ele tem que estar bem posicionado. O além disso só cabe quando você fala bem no primeiro parágrafo e bem no segundo, ou mal no primeiro e mal no segundo, como eu fiz. Caso você tenha falado bem no primeiro e venha falar ruim no segundo, o além disso não cabe. Você bota qualquer outro conectivo, mas o além disso não cabe, porque fica incoerente. Eu sempre boto um dado e eu costumo pegar do terceiro parágrafo no segundo desenvolvimento do texto motivador, porque eu estou garantindo que eu não estou fugindo ao tema e é permitido, só não é permitido o plágio, mas você pode mudar as palavras. Se eu estou dizendo que é 25% no texto motivador, eu boto um quarto aqui. Um quarto dos brasileiros não tem acesso à educação. E torna-se válido. Por fim, eu sempre retomo ao tema. Por quê? Porque isso vai garantir que meu texto não fuja ao tema. Eu estou começando falando dele, eu estou terminando cada parágrafo falando dele e estou terminando minha conclusão falando dele. Então, meu texto não vai ter risco de perder na competência 2. Na conclusão, é importante você sempre lembrar das 5 regras da conclusão, que é quem, o que, como, para quê e o detalhamento. Sendo o detalhamento um dos mais importantes porque é o que mais tira ponto. Primeiramente, eu sempre começo com portanto, a fim de. O a fim de já garante que meu tema, minha conclusão vai ter um para quê. Para quê? Qual o intuito de todo esse texto? Eu estou garantindo que a fim de promover o acesso ao cinema. Se o tema é democratização do cinema, eu quero garantir o acesso ao cinema a todos, então eu vou dizer, portanto, a fim de. Porque eu garanto coesão e o para quê. Depois eu falo o agente. Quem é o culpado? O que ele deve fazer e como ele deve fazer. As palavrinhas-chave eu sempre boto. Deve promover, deve investir, deve incentivar, através de incentivos fiscais, através de atividades complementares, através de campanhas, etc. Como eu tenho 2 agentes, 2 problemas e eu tenho que ter 2 soluções, quando eu terminar a primeira, eu boto um ponto e boto para fortalecer essa transformação. Por quê? Porque eu estou transformando de acordo com o que eu estou dizendo que o poder público deve investir
na interiorização do cinema. E aí eu tô dizendo, para fortalecer essa transformação, porque não basta ter o cinema na cidade, você tem que ter incentivo para o cinema. Então, a educação vai fazer isso, o sistema educacional vai fazer isso, o sistema educacional vai inserir filmes como formas de desenvolver o cognitivo da criança. Então, e se for o mesmo agente, você quiser ainda duas soluções, porque às vezes as soluções não se batem. Se for o mesmo agente, por exemplo, o poder público. O poder público deve fazer duas coisas, como eu fiz no Enem 2018. Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu leia a redação 2018, eu tirei 940, mas eu já corrigi os meus erros. Eu posso falar e posso até falar dos meus erros. Nessa de 2019, eu tirei 180 na competência 1. Então, algumas pessoas viram erros e as outras não. Ou um corretor viu erros de norma culta e o outro não. Mas, né, tamo aí. Então, e eu sempre termino a conclusão trazendo o tema de volta. Por exemplo, acabando com a cultura de privilégio e garantindo o bem comum. Por quê? Porque eu estou dizendo que a cultura de privilégio é responsável por centrar os cinemas nas áreas metropolitanas. Então, isso é um privilégio. Eu estou acabando com a cultura de privilégio, eu estou interiorizando o cinema e eu estou garantindo o bem comum e garantindo a democratização do cinema. Então, meu texto, eu garanto com essa última frase, além de ser um detalhamento muito importante, eu garanto que desde o início até o fim, ele está conectado. Então, não tem como eu perder na competência 2, porque ele não está fugindo ao tema, estou falando do tema do início ao fim, e no final eu retomo a minha linha de pensamento do início. Se eu começo, deveria constituir exercício da cidadania e termino com garantindo o bem comum, eu estou garantindo que meu texto está ligado do início ao fim. Sobre o detalhamento, é muito importante ser falado. Por quê? Porque o detalhamento pode ser trazido de várias formas. Como no meu texto, eu fiz assim: o que proporcionaria o acesso democrático ao cinema independente das desigualdades pré-existentes. Isso é um detalhamento muito importante, mas eu poderia ter botado o poder público responsável pela infraestrutura dos cinemas e não sei o que. Isso daí também seria, por exemplo, com o sistema educacional. O sistema educacional responsável pelo desenvolvimento cognitivo da criança, isso também é um detalhamento. Mas você pode detalhar de várias formas. Desse jeito, eu boto o órgão e digo em aposto o que ele é responsável por fazer. Isso torna-se um detalhamento, porque ele está somando ao texto. O que é um detalhamento? Não é nenhum dos quatro pontos da conclusão. Quem, como, o que, para quê. E soma ao texto. Eu estou somando, eu estou dizendo que o poder público é responsável por isso e que ele vai fazer. O sistema educacional é responsável pelo desenvolvimento da criança e ele vai fazer. E também eu posso fazer o detalhamento como eu terminei, que eu sempre recomendo, porque seu texto fica ligado. Eu sempre vou repetir isso, porque é muito importante. Acabando com a cultura de privilégios, garantindo o bem comum. Se eu falo do exercício da cidadania no início e falo de garantia do bem comum no final, eu estou garantindo que minha redação está ligada. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me tirar comigo. Eu sei que eu falo um pouco rápido, é meu primeiro vídeo da vida. Estou aberta, meu direct está aberto. Eu sei que muita gente está passando por dificuldade. Não é toda a população brasileira que tem acesso à internet, que tem acesso a material didático. E no que eu puder ajudar, no que eu puder somar, pode mandar dúvida de questão também. Estou aberta para... No que eu souber ajudar, eu vou ajudar. Pode ser em matemática, exato, humanas. Literatura não muito, mas a gente tenta. E eu sei que eu não passei no que eu queria, mas eu acredito que, pelo que eu aprendi, eu posso pelo menos ajudar vocês.